Uma vez que a sua realidade se abre completamente, você começa a perceber que nossos pensamentos criam a nossa realidade. Podemos criar o que quisermos. Você tem alguma outra habilidade nesse campo? Eu ouço certas coisas, vejo coisas passando que ninguém mais consegue ver. Eu sei que é algo angelical, divino. Isso acontece todo dia. Novas informações, novos conhecimentos. Até você ver e experimentar, aí você realmente sabe. E quando isso acontece, não tem como voltar atrás. Christopher Bledsoe compartilha sua experiência incrível de abdução alienígena, que o deixou com a notável habilidade de curar e invocar uma luz inexplicável que milhares de pessoas já testemunharam. Todos esses cientistas do Departamento de Energia, até o chefe da Estação Espacial Internacional, foram comigo até a Biblioteca do Congresso. Eu disse, vou mostrar o que eu faço. Pedi ao Espírito Santo se ela compartilharia sua presença. Esse orbe apareceu e voou em forma de 8 ao redor da Casa Branca e do Capitólio por 45 minutos. Todo mundo em Washington sabe disso. Isso saiu na News Nation. A dimensão celestial está se misturando com o mundo terreno. Aqueles que ainda têm dúvidas, ainda têm um longo caminho a percorrer. Qual é a mensagem que pediram para você trazer? Oi, eu sou a Mayim Bialek. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos à segunda parte da nossa conversa com Chris Bledsoe, a primeira pessoa com quem já conversamos aqui no Breakdown, que foi abduzida por alienígenas. Chris é um autor da Carolina do Norte, do livro UFO of God, The Extraordinary True Story of Chris Bledsoe. Em 2007, ele passou por uma experiência transformadora e um despertar espiritual. Ele viu o que descreve como OVNIs e orbes luminosos enquanto estava no rio Cape Fear. E desde então, suas experiências com fenômenos sobrenaturais aumentaram e se intensificaram. As experiências dele atraíram a atenção de investigadores de todas as agências de siglas de 3 letras, e eles até forneceram depoimentos apoiando a autenticidade das alegações dele. É uma história extraordinária. Estamos muito animadas para começar a segunda parte da conversa, onde abordamos, entre outras coisas, por que ele acredita que a Bíblia está cheia de referências a OVNIs, o significado da Senhora, uma presença divina feminina que lhe transmite mensagens, as quais ele compartilha conosco. E ele também vai falar sobre a experiência incrível que teve ao usar a visão remota para salvar o Papa de uma tentativa de assassinato. Perto do final do episódio, ele até compartilha um vídeo dos próprios orbes. E antes disso, ele fala sobre cura espiritual e pessoas doentes sendo curadas através da oração espiritual. Você não vai querer perder a segunda parte da nossa conversa com Chris Bledsoe. Bem-vinda de volta ao Breakdown. Break it down. Outra coisa que você sabe, muitas das pessoas com quem conversamos têm em comum, e você também compartilha isso, embora cada história seja diferente à sua maneira especial. Existe um tema comum de ser testado. Ser testado, o que também é, você sabe, de novo, eu menciono, sabe, referências bíblicas, não porque isso prove que algo é verdade, mas porque isso é algo que por milhares de anos as pessoas têm repetido por algum motivo, certo? E pode não ser coincidência, né? Quero dizer, eu não acho que seja. Então, para as pessoas que passam por experiências de quase morte, e eu não sei se esse foi, sabe, o seu caso, as pessoas costumam relatar que tiveram outras experiências na vida que permitiram que elas saíssem do próprio corpo, que era uma habilidade que já tinham praticado para se separar da dor, do desconforto ou do trauma. E que, quando a EQM aconteceu, foi como se elas fossem lembradas. É assim que você sobrevive. Você sai do corpo. Você sente que houve algum tipo de teste, prática ou exercício que toda a sua luta levou a isso, que talvez tenha feito com que você ficasse mais propensa a sintonizar essa frequência? Com certeza. Foi tudo um teste desde o começo. Acho que minha vida inteira foi um teste, mas permaneci fiel na minha fé. E sim, isso me testou e nada poderia ter me testado mais do que ser curado de algo, voltar para casa e então a comunidade tentar tirar meus filhos de mim. Ninguém pode, olha, não sei se mais alguém já teve que lidar com algo assim, mas eu quase perdi minha família quando o governo se envolveu nisso por um tempo, de qualquer forma. E esse foi o teste supremo. Por isso eu saí e gritei para os céus. E a senhora voltou e disse, não, você não vai parar, nós vamos te abençoar. E nós vamos
Nós vamos deixar você falar de nós para todo mundo. Então, quem é essa mulher? O que você entende? Você está tendo visões. O Eu não sei o que Espírito dizer. Santo. É o Espírito Santo. Sim. Lembre-se, eu nasci batista, certo? E tudo que eu aprendi foi Jesus, certo? Você não aprende nada além das poucas coisas nas igrejas protestantes que frequenta. Não é como a religião católica organizada, onde toda igreja, todo dia, está dizendo a mesma coisa no mundo inteiro. Todos estão passando a mesma mensagem todo domingo. O pastor da igrejinha do interior vai dizer: pegue seu livro e abra em João capítulo 5, versículo 7. Ele vai ler algumas palavras e fechar o livro. E então ele conta a grande história pelo resto do dia. Então todas essas pessoas vão à igreja por 35 anos e nunca realmente aprendem. Elas nunca aprenderam que a Bíblia está cheia de OVNIs. Então eu sabia de alguns segredos ali que alguém, você sabe de quem acabamos de falar, me contou. E ela me disse que ia me contar isso. Ela nunca poderia contar isso para ninguém. Você pode explicar melhor essa ideia de que a Bíblia está cheia de OVNIs? Sim, 100%. E isso me foi dado pela doutora Passalka. Ela disse: eu nunca posso contar isso, mas para você eu vou te contar. Faça o que quiser com essa informação. Então, na Bíblia existem vários. E eu os tenho. Posso acessá-los e te mostrar. Não só as pinturas antigas que se referem a isso, mas há uma palavra que foi traduzida de forma errada, provavelmente, muitas palavras. Mas Diana me disse isso. Ela disse: eu vi com meus próprios olhos. A palavra nuvem foi traduzida erroneamente para a palavra, vamos dizer, apenas um ser angelical ou um herdeiro. Quando eles usaram isso no texto da Bíblia, eles mudaram para a palavra nuvens. Então, parecia um fenômeno climático. Éxodo. E um anjo do Senhor ia à frente dos filhos de Israel por 38 anos em uma nuvem em forma de coluna. Não é uma nuvem, mas tem uma forma, um cilindro, por 38 anos. Onde quer que ela fosse, eles dormiam debaixo dela. Ela lhes dava maná todas as manhãs. E 2 vezes no sábado. E fogo à noite. E eu lhes dava sombra durante o dia. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, em Lucas e em Marcos, e em todas essas escrituras, alguns dizem uma pomba, mas os textos mais antigos, como diz Lucas, e uma nuvem luminosa apareceu acima deles e disse: este é meu filho, ouçam-no. Quando ele partiu no dia após 40 dias, e estando aqui, e ele morreu, e voltou. A história diz, quando ele partiu, diz que uma nuvem o levou para o céu. E diz em Marcos 14, quando eu voltar, eu vou estar sentado ao lado da mão direita do poder. E todas as pinturas mostram a mulher sentada ao lado dele. Quem é a mão direita do poder? Quem é? Deus, eu acho. É uma mulher? Ele disse: eu voltarei nas nuvens do céu. Mateus 26. Quando eu voltar, estarei montado nas nuvens do céu. E aqui a Bíblia inteira está cheia dessa palavra nuvem, onde há nuvens que falam, nuvens brilhantes e luminosas, nuvens alimentando pessoas. E esse é um segredo que me foi dado. E meu próximo livro vai ter tudo isso nele, junto com as fotos e todas as referências. E quando eles mudaram a redação, ela me contou quando mudaram. E ela viu isso em primeira mão. Quando eles mudaram a redação? Há mais de 500 anos. Você acha que foi um deslize não intencional? Não, foi intencional. Ela me disse que o rei James Bem, sim, fez então isso há. de propósito. Quer dizer, só para você sabe. Para fins bíblicos, você sabe. Antigo Testamento, você sabe, referência. Então, ofanim esse é o termo moderno para roda, porque é aquilo que carrega. É uma máquina. Sim, quero É um dizer, disco, tipo, ou eles são um como as disco rodas de uma giratório. carruagem. Certo, então quero dizer, existem esses diferentes, sabe, é como se fossem, eles são conhecidos como os anjos que não dormem, porque estão constantemente Eles de são guarda, vigilantes. né? Isso mesmo. E eu os filmo. Tenho um que posso te mostrar em vídeo, com um olho me olhando. Você é uma profetisa? Eu não afirmo isso. Mas pela definição. Não, eu só repito o que a senhora falou.
Eu não profetizo, eu não sei, eu só ouço, e quando me dizem, eu conto. Você é um vaso. Sim, eu sou canal. só um mensageiro. Certo. Mas eles vêm pessoalmente. Eles não me dizem enquanto eu durmo Certo? ou em algum Enquanto os sonho. profetas, biblicamente, estavam em transe, em estados meditativos ou estavam dormindo. Bem, eles aparecem na minha frente, fisicamente. Sim. E eu em um orbe, e então eu entendo a mensagem. Você tem alguma outra habilidade nesse campo? Tipo, você consegue saber o que sua esposa está pensando? Bem, eu tenho algumas dessas. É com qualquer pessoa ou só com Eu pessoas acho. próximas de você? Bem, às vezes eu ouço certas coisas. E todos nós podemos. Nós treinamos nossos cérebros para isso. Você ouve o que as outras pessoas, Às vezes, pensamentos às ou vezes. animais? Consigo me comunicar com eles melhor do que com humanos. Na verdade, desde que isso aconteceu, coisas estranhas com animais acontecem. Eu moro perto de um pequeno lago, certo? Que temos há 35 anos. E de repente, depois da minha experiência, uns 200 patos aparecem e pousam no meu quintal. E eles vêm até a minha porta da frente e olham pela janela. Patos selvagens. E eu posso andar bem no meio deles e alimentá-los. Eles vão do lago e vêm até mim. Ou raposas, ou cervos, ou outros animais. Todos sempre amigáveis. Não é como se eles tivessem mais medo de mim. E eu costumava ser caçador. Eu costumava atirar em cervos e ursos. E você ainda caça? Não, eu nem mato mais um inseto. Minha esposa fica brava comigo porque se tem uma aranha no chão, eu pego um guardanapo, pego ela e levo para fora. Minha esposa tenta esmagar e eu reclamo, não deixo. Como isso faz você se sentir? Bem, basicamente, se ela foge de você, é porque tem medo de você. E não é meu direito tirar a vida dela. Por que eu faria isso? Eu nem corto mais árvores. Eu me sinto culpado se corto uma árvore verde. Eu espero até ela morrer, e aí sim eu a corto. Você ainda come carne? A única razão pela qual eu como é porque minha médica me proíbe de não comer por causa da artrite reumatoide. E eu faço quimioterapia há 8 anos, e ela diz que eu tenho que consumir proteína da carne, mas não suporto mais o cheiro disso. Esse cheiro é horrível. Quer dizer, sabe, Adão e Eva foram instruídos a comer as plantas e as árvores. E só depois que comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que perceberam que estavam nus. E eles ficaram com medo, acharam que podiam se esconder de Deus. Certo, Então eles teriam que trabalhar duro, certo? certo. E sofrer, no parto e no trabalho, nos dois sentidos. E então elas deixaram de ser vegetarianos. Bem, se eu pudesse, eu seguiria totalmente por esse caminho, porque não gosto nem da ideia de causar dor. Eu vejo isso quando tento comer. Eu vejo essa morte no meu pensamento, e isso é como uma praga para mim. Uau, o que mais mudou? Tudo. Deu um cara que nunca se importou com os outros, de verdade. Só com o meu trabalho e meus filhos. E agora eu passo minha vida tentando ajudar os doentes. Todos os dias da minha vida, eu me dediquei a compartilhar uma verdade amorosa. E eu já não sou nem de perto o mesmo. Eu não machuco nada. Eu tento ajudar as pessoas. Eu choro o tempo todo. Eu estou chorando há 20 anos. Esse fenômeno me faz chorar, só de pensar nisso. Isso abriu seu coração. Isso me emocionou muito. E eu choro o tempo todo. Pensar nisso me faz chorar. Então, como tudo isso poderia ser maligno, né? É só. Quanto mais o governo tenta dizer isso, mais eu quero me levantar e lutar contra isso. Quanto mais vamos escrever sobre isso e compartilhar. Há algumas áreas que eu acho realmente interessantes de explorar. Uma delas é como o governo e o Vaticano se envolveram. A outra é que você teve pesquisadores tentando entender e avaliar sua história. E eu acho isso interessante porque traz a perspectiva cética. Sabe, algumas pessoas ainda estão ouvindo isso e pensam: isso é simplesmente uma experiência inacreditável, que elas querem acreditar, mas talvez precisem desse olhar de alguém avaliando a história. Então eu quero explorar esses dois caminhos. Mas antes disso, tem algo sobre isso. Mude para a nuvem de palavras, no qual realmente podemos ver um ponto de virada na humanidade, certo? Tipo, houve uma época
em que se entendia melhor que os seres humanos tinham uma conexão direta com uma fonte divina. No passado, No passado, exatamente. E a mudança do significado das palavras, os julgamentos das bruxas, o medo que foi criado. Na sua conexão com a fonte, com esses anjos, você já se perguntou, tipo, por que a humanidade teve que passar por esse processo? Aquele ciclo sombrio de medo e desconexão até onde estamos agora, que parece que a era de Aquário é sobre lembrar, e mesmo assim ainda parece para muitos de nós um processo lento e doloroso. Tipo, por que você teve que ser ostracizado assim? Por que o despertar não pode ser mais rápido? eu já estou desperto, certo? E muitos outros também. Mas não é algo que o presidente vai te dizer para te despertar. Isso não vai acontecer. É um processo individual, pessoal, no seu coração. Ninguém pode te dizer que é real e você acreditar, até ver e experimentar. Aí você realmente sabe. E quando isso acontece, não tem mais volta, porque o fenômeno não te deixa em paz a partir desse ponto. Ele entra na sua vida e você pode pedir para ele ir embora, tentar colocar isso nos seus pensamentos, tirar isso da sua mente. E ele até pode te deixar em paz por um tempo. Mas uma vez que a sua realidade é completamente abalada, você começa a enxergar esse outro lado. Eu vejo o tempo todo. Eu vejo coisas passando que mais ninguém consegue ver. Você acha que existe o mesmo tipo de escuridão, certo? Que talvez tenha tentado te impedir de compartilhar essa mensagem? Sim. É possível que essa escuridão ainda exista, e é por isso. Bem, Não estão isso abertos. é consciência, como consciência. Dito isso, eu digo, se a gente sai por aí e procura pela força sombria de forma aleatória, você tenta invocar essas coisas. É por isso que eu digo para o governo o tempo todo: não usem a palavra invocação comigo, porque isso é uma palavra sombria, que sugere que eu tenho poder sobre isso. Bem, eu não tenho poder nenhum. Eu faço uma oração e peço de forma humilde. E como eu faço isso, é simplesmente pedindo ao Espírito Santo. Eu a imagino do jeito que ela estava quando me deixou. Eu a vi de novo na Páscoa. Como ela é, além do vestido? Gosto desse estilo clássico, conservador, romano. Sim. Ela tem aquele Ela é visual branca? clássico. Ela é branca? Sim. Ok. Dourado. O cabelo dela é loiro dourado. Não exatamente loiro, é mais uma cor dourada. Está preso? Está solto? É comprido. Ela estava usando um vestido branco lindo e olhos azuis. Mas é consciência, certo? Talvez seja assim que ela pareça para... Ela pode Sim, parecer eu outra estava. coisa. Para o indígena, ela parece um búfalo branco Certo. nativo americano. Para os japoneses, como Osaborne, você está familiarizado com isso, onde apenas diz, chega à costa do Japão. Diana Passocos me mostrou isso. Você pode encontrar, acho que se chama Osaborne. E você verá uma representação de uma mulher sentada ao lado de um disco que pousou na praia no Japão. Mas a consciência faz com que ela apareça de acordo com o seu ambiente. Ela aparece como nativa, ela aparece como branca, ela aparece como negra. Pergunta maluca, especialmente vinda de uma pessoa judia. Por quê? Por que não Jesus? Ou seja, o que você acha que é específico sobre esse Espírito Santo, certo? Em vez de Deus ou Jesus? Eu era batista, certo? E a gente nunca soube de uma senhora. Não cresci com essa ideia. E de repente, aqui estou eu, diante de algo vindo do céu, que é a coisa mais bonita. Então, eu não vi a Virgem Maria católica ali. Eu vi outra coisa. E eu comecei a estudar com Daiane e muitos outros. E o Espírito Santo, você sabe o que significa a palavra espírito? O vento. Ruach. Isso O mesmo, vento. em hebraico. E hebraico. Também significa Ou seja, fantasmas. também significa feminino. É uma palavra feminina, O divino isso está correto. feminino é o Espírito Santo. Bem, A Shekhinah é a presença feminina de Deus, então de Deus. acho que seria isso e é mesmo. isso que ela é. Para mim, Para sem mim- dúvida. É isso que é, nada mais. Era a Santa Mãe, o Espírito Santo, a força criadora. E ela me disse que vai voltar. Ela vai trazer de volta o equilíbrio. E que ela iria expor toda essa escuridão. E o que foi o gatilho para isso foi a Covid.
Quando eles liberaram a Covid, ela foi lançada sobre nós. Por quem? Eu não sei por quem, mas ela escapou. E foi feita em um laboratório. Laboratório. Não deveria ter sido. Não me importa quem você é. Então, eles estão prestes a processar as pessoas que fizeram isso. Veja o que acontece. Eu falei quando tive. Eu disse, isso foi feito em um laboratório. Aconteceu eu avisei. que era uma teia. Arma. Ela Eu disse que isso não isso é é. como um vírus que eu já tenha tido. Não parece natural. Eu disse que continuava mudando todo dia. A cada 5 horas, eu tinha um sintoma novo. E eu imaginei, porque estudei genética, imaginei aquele mRNA sendo codificado. E fazia sentido. Eu imaginava como se estivesse passando por todos esses sintomas diferentes. Tipo, agora fazemos isso, depois fazemos aquilo. E esse era o ciclo de vida do vírus. Bem, ela explicou. Ela veio na Páscoa de 2019. Eu tenho uma perspectiva sobre a Páscoa. Além do fato de que é quando Cristo ressuscitou, mas a Páscoa cai. No equinócio. Correto. Porque a Páscoa judaica é, na verdade, o feriado que cai nessa lua cheia. Esse é o primeiro domingo após a lua cheia da primavera, que é quando? Então, quando saímos do estreito, certo? Intuições, certo? Certo E o- para isso, certo? O hebraico. Como o salmo que eu lembro, na angústia eu clamo a Deus, e ele me responde com amplidão. E eu pensei nisso, que de um lugar doloroso, certo? Que é como o canal de parto, dizem, que o Egito foi, essa jornada. Que uma vez que estamos abertas, certo? Só vem a expansão, essa expansão infinita, sabe? É isso que acontece na primavera. É o renascimento, sabe? Mesmo que você seja pagã. É quando tudo cresce e você sabe. Posso te dizer isso. Eu tenho 20 anos de dados. Bem, desde 2012 eu tenho mais. Eu tenho outros anos de dados, mas não estão em vídeo e áudio. Mas eu tenho todos os anos, por volta da Páscoa, vamos dizer no equinócio. É o trimestre em que a Páscoa cai. A Páscoa cai no dia 5 este ano. Começa em 28 de fevereiro, ou na última semana de fevereiro, e vai até março inteiro, até 2 semanas depois da Páscoa. Estou filmando fogo sobre minha cabeça, fogo sobre sua cabeça. Se você vier à minha casa, vai aparecer como essa chama, e ela vai pular para a sua e ficar lá. Acontecendo, e eu filmei. Isso aconteceu nesta Páscoa. Minha filha estava lá comigo. Já tive 14, 15 pessoas comigo quando aparece sobre a cabeça de todo mundo. E isso sempre acontece por um mês ou 6 semanas. Não é só um dia, é durante todo esse tempo. 2 ou 3 semanas antes da Páscoa até 2 ou 3 semanas depois. Toda vez. Normalmente, no ano passado foi assim, este ano também foi. E eu filmo isso. Você pode nos falar sobre Jim Semivan e o coronel aposentado do Exército John B. Alexander? Qual foi o nível mais alto que essa informação alcançou? Bem, não tem como chegar muito mais alto do que o Jim. É. Certo, Jim é o diretor de operações da CIA. Na verdade, ele está oficialmente aposentado agora, mas ele nunca se aposenta de verdade. Acho que ele tem que trabalhar um pouco todo mês, mas esse é o cargo mais alto que existe. Fui a um bar mitzvah desse jovem garoto. E essa foi a vez em que mais nos divertimos, certo? A gente faz uma boa festa. Deixa eu te contar essa história. Isso é uma história verdadeira. A gente estava na esquina da rua 48 com a Madison, numa sinagoga judaica. Lá no porão. Estava tendo um bar mitzvah, esse garotinho que estava doente. Todo mundo lá era da CIA, DIA, Departamento de Defesa, ou o pai dele, o avô dele era cardiologista de Nova York. Todas pessoas muito importantes. Não só o diretor da CIA, mas o vice-diretor. E todas essas pessoas estavam lá. Então todos eles se reúnem nos bar mitzvahs. Estamos no bar mitzvah desse garotinho especial. Ele é considerado muito especial nesse círculo, certo? Então eu estou sentado em uma mesa branca, e provavelmente tem umas 200 pessoas lá embaixo, e cada mesa acomoda 8 pessoas, certo? Todo mundo está dançando, tem uma banda tocando, e eu estou só curtindo assistir eles dançarem, porque eles formam uma fila e ficam girando em volta. E ali estão meu filho e a namorada dele e meus filhos. Eles estão se divertindo muito, e eu estou sentado ali, olhando para isso e pensando, Kara, toda a escuridão que eu enfrento em casa. Eu nem consigo falar sobre essas coisas em público. Se minha avó, minha mãe e todo esse pessoal soubessem que eu estou em Washington, no meio dessas pessoas que acreditam em mim e nenhum de vocês acredita, né? Essa era uma situação difícil, então eu estou sentado lá.
De repente, todo mundo está dançando. De repente, eu ouço uma confusão. A banda para de tocar. Eu estou em uma mesa com uma pessoa, porque todo mundo da mesa se levantou e estamos conversando. Minha esposa se levantou e foi para a mesa do Jim, atrás da gente. Eles estão na mesa atrás da gente. Então ela está sentada com a Debbie, a esposa do Jim, e tem mais 5 ou 6 pessoas, certo? Eu vejo toda a confusão. Eles estavam atrás de mim e, de repente, umas mãos me agarram pelo ombro e dizem: você tem que ajudar ele, você tem que ajudar ele. E é a Debbie, a esposa do Jim. Ela me agarra pelos ombros e me puxa para fora da minha cadeira. Me leva até a mesa dela, bem atrás de mim. E tinha um cara deitado com o rosto no prato. E ele está pálido como um fantasma. Tinha médicos lá, cardiologistas lá. Eles estavam tentando reanimá-lo o tempo todo. E ele só estava deitado lá, inconsciente, com o rosto no prato. Ela me levou pela multidão até ficar bem atrás dele. E eu coloquei minhas mãos nos ombros dele. E ele foi e se levantou. E toda a multidão disse: meu Deus. Eles viram isso, os mais altos escalões que você pode imaginar. O que você estava fazendo? Nada, eu só coloquei minhas mãos nele, O que fez você fazer isso? porque ela me pediu, ela me agarrou e me arrastou até ele. Mas você poderia ter colocado sua mão nele. Tipo, você tinha essa ideia de que precisava tocá-lo desse jeito? Sim, sempre foi assim. Foi como com o garotinho. Estávamos no bar mitzvah dele, certo? Foi o Espírito que me disse para apenas abraçá-lo, tocá-lo, dar a ele minha energia. Então eu deixei isso fluir de mim para ele. E foi isso que eu fiz com aquele cara. E ele voltou a si e a festa continuou. Jim e John tentaram investigar sua história, Certo? certo? Eles não tentaram desmentir, mas queriam entender. Quando finalmente consegui conhecê-lo, foi em 2014, eu acho. Ele disse: Chris, eu queria te conhecer desde o dia em que você relatou isso em 2007. Ele disse: mas eu não podia, porque eu estava na ativa na CIA, e isso seria proibido para mim. Ele disse: mas agora estou oficialmente aposentado. Então ele veio à minha casa com a esposa dele, e na verdade eu voei para encontrá-lo em algo como um encontro marcado. E ele nunca duvidou de mim, nunca. Ele sabia das dimensões que eu dei, das descrições que eu forneci. Eles sabem que tudo é real. Então não havia ceticismo ali. Liguei para ele, o cara que me apresentou ao Jim. Liguei para o Larry. Então, Larry, há um problema envolvendo o Papa Francisco. Estou ouvindo essas informações. Ele está em perigo. Se ele vier para Filadélfia, alguém vai tentar machucá-lo. Eu acho que eles vão atrás do Papa. Isso me garantiu uma passagem para Filadélfia em 1 ou 2 dias, e quando entrei pela porta, lá estava John Alexander. Projeto Stargate. Então começamos a fazer visão remota, e ele envolveu Joe McMoneagle, e eu disse a ele de onde esse agressor estava vindo. Espera aí, Chris. Você não pode simplesmente dizer que começamos a fazer visão remota. Você foi chamada para encontrar alguém? Sim. Como? O que você fez? Bem, a primeira coisa que fizemos foi entrar no carro e ir até onde o Papa ia falar, que é o Congress Hall, na Filadélfia. O original onde Benjamin Franklin e todos assinaram a Declaração de Independência. Ele estava programado para fazer um discurso lá. Sim, o Papa. O Papa, ele já estava em Washington, D.C. e em Nova York, mas ele estava vindo para Filadélfia. Ouvi uma mensagem verbal de que ele está em perigo. Diz: Chris, você tem que ajudá-lo. De quem era a voz? Através desse dispositivo eletrônico. Era uma senhora chamada Pam Nance, que acabou de dar uma entrevista. Ela era uma cientista do governo de Wake Forest que trouxe o dispositivo, certo? Então eu ouvi. Liguei para o Larry ligou para o Jim, para o John. Quando percebi, estávamos passando por todos os locais e olhando para eles. Voltamos e começamos esse processo de meditação, com o John liderando. E comecei a ter imagens de uma ponte e uma rampa para barcos debaixo de uma ponte. Você está meditando. Está em silêncio. Sim. Você fecha os olhos? Sim. Você já tinha feito isso antes? Sim. Mas não antes de 2007. Eu estava vendo isso não antes de 2007.
Isso foi em 2014. Não, mas só estou dizendo que essa é uma habilidade que você não tinha antes. Certo, nunca. Não, de jeito nenhum. Você não era o tipo de cara que gostava de meditar. Não, de jeito nenhum. Bem, é o seguinte, uma coisa que sabemos com certeza, 100% de certeza. Eles sabem disso e já me disseram 100 vezes que todo mundo que passa por essas coisas e começa a interagir com isso se torna muito psíquico. Isso faz parte do que acontece com você. É parte de não só enxergar sem os olhos. Mas veja. Tudo isso faz parte das habilidades psíquicas. Então isso está começando a se manifestar em todos nós. E eu já via coisas muito antes, e eles sabiam que podiam confiar em mim, e nós começamos esse processo. E quando eu disse a eles de onde viria, eles atravessariam a Ben Franklin Bridge e se reuniriam nesse cais de barcos embaixo da ponte. Bem, eles foram até lá. Lá está o cais de barcos sob a ponte. Eles fecharam toda a ponte. Você já tinha estado aqui antes? Não. Você nunca esteve na Filadélfia? Não desse jeito. Já estive em Bucks County, a 30 milhas de Filadélfia, mas nunca estive lá. E você simplesmente disse, eu sei que essa é a ponte. Sim, E eu tô vendo isso. eu desenhei isso. Você desenhou isso. Sim, eu descrevi isso. É assim que você faz remotamente nos seus esboços. E então, eles ligaram para Joe e Joe disse a mesma coisa. Eu disse a eles que eles viriam pela rodovia 70 leste, vindo de Nova Jersey, e que iriam detonar um dispositivo na frente do Congress Hall. Bem, a CIA já estava envolvida. Eles acionaram o serviço secreto. E eles foram lá começar a escutar e encontraram esse cara. E eles o prenderam. Ele estava planejando explodir o Congress Hall. Chris, você salvou o Papa. E você nem é católica. Não. Você salvou a vida do Papa. Bem, eu só fiz o que me mandaram. Contei o que ouvi. E essa é parte da... Eu não vejo como se eu tivesse feito algo. Eu não gosto de usar a palavra eu. Quer dizer, nesse modelo, essa informação está disponível, e isso é só mais um sinal e um exemplo de como toda a informação existe o tempo todo, se conseguirmos acessá-la. Sim, senhor. Está ao nosso redor, assim como a internet. Toda informação, todos os pensamentos, tudo o que você já disse não desaparece. Está registrado, e está registrado na internet. Na internet, é. É isso mesmo, é consciência. Músicos falam sobre isso. Sim. Artistas falam sobre isso no estado de fluxo criativo. Sim, que simplesmente acontece, né? É quase como se fosse um download, sabe? Ou, você sabe, só a história de muita música incrível. Bob Dylan fala sobre como as primeiras músicas dele simplesmente apareceram na cabeça dele estavam e lá. ele simplesmente se conectou com elas. E ele sabia que mais tarde em sua carreira não era a mesma coisa, mas ele continuou escrevendo. A coisa mais incrível, tipo Sammy Hagar. Eu amo a música dele. Sempre amei, a minha vida toda. Nunca sonhei que iria conhecê-lo, né? Mas ouça a música que ele escreveu nos anos 70, em 77, chamada A Crack in the World. E ele é incrível. Eu fico tipo, de onde você tirou isso, Sammy? Mas ele fala que em 2025 as coisas vão começar a se dividir, certo? Em 2026, todo mundo vai saber. E então ele escreve, o amor chega. E a primeira palavra diz, o contato é tudo o que precisa para você perder seu lugar no tempo e no espaço. Depois ele continua falando sobre esse alienígena que se aproxima, puxa uma cordinha, um portal se abre e então entra essa mulher linda com um vestido prateado e luzes prateadas brilhando sobre ela. Então é tudo música profética. E Você disse que começou com a Covid. Muitas pessoas em comunidades espirituais, alternativas e holísticas, sabe? Meio que esse pessoal hippie alternativo repete essa ideia de que, sabe, olhando para trás, tudo faz sentido. E o que alguém disse foi: como achamos que isso ia ser, né? Então, o que foi que se abriu? Como como a gente formula isso em torno da Covid e desse processo de liberação, como você disse, da Covid? bem, estou apenas repetindo o que ela disse. Ela veio na Páscoa de 2012, foi numa segunda-feira à noite, depois da Páscoa. Não foi no domingo de Páscoa, foi no dia seguinte. E naquele momento eu já estava a ponto de mal conseguir andar. Eu estava numa cadeira de rodas. Se eu precisasse ir mais do que uns
40 metros, ou melhor, uns 40 pés, realmente. Era tão doloroso que eu não conseguia andar. Então, eu achei que estava morrendo. Eu não conseguia. Eu estava com 68 quilos durante a quimioterapia. E eu saí andando naquela noite, na segunda-feira à noite. E ela apareceu e disse: problemas estão chegando ao mundo. Diga a todos para fecharem suas portas e só saírem quando tudo acabar. Eu não sabia do que ela estava falando, mas imediatamente peguei o telefone. E então ela me disse: vamos deixar você aparecer na câmera, no filme, na TV e até mais. Ela me contou mais sobre a guerra, que ela começaria em abril ou maio de 2026. Ela me disse isso em 2019. A guerra. É uma guerra entre o Irã e A Israel. guerra. Sim, eu previ tudo. A visão que ela me mostrou foi que eles iam entrar em guerra. E quando isso acontecer, vamos rezar para que eles não usem armas nucleares. Porque a visão que ela me mostrou foi Israel lançando 6 bombas nucleares. 4 em Israel e 2 na Síria. E foi aí que eles vieram e impediram isso. Então vamos rezar para que eles nunca cheguem tão longe. Mas isso foi algo que eu coloquei por escrito em 2012. E publiquei no meu livro um pouco disso. E então veio a Covid. Então ela foi até antes da Covid. Não foi antes da Covid. A Covid foi descoberta no começo de 2019. Provavelmente, quando ela veio até mim, foi lançada naquela semana. Foi quando ela veio e ela disse: tem problema vindo aí. Já chega. A enganação contra meus filhos é grande demais. Nós vamos acordar as pessoas e expor as trevas. Foi isso que ela me disse. Então coloquei tudo por escrito. E você pode ver que está acontecendo em todo lugar. Tudo o que eu disse sobre isso está acontecendo, exceto por essas ogivas nucleares voando. E eles ainda não as lançaram. Vamos torcer para que não lancem. Então, essa era a questão dela. Ela disse que não gosta do sofrimento dos filhos dela e do engano que está acontecendo com os inocentes. Eles já intervieram em guerras nucleares no passado? Eu não sei se eles já não tinham feito isso. Você se lembra da base aérea de Barksdale, onde os OVNIs a fecharam no mês passado? Certo? Bem, você sabe o que é essa base, certo? No Texas, era uma base de B-52, onde eles colocavam ogivas nucleares neles, Ryan também falou sobre transportavam isso. e lançavam. Bem, os OVNIs paralisaram a base. Havia 2 grupos de 15 orbes, pelo que eu vi, que estavam em cada lado da base aérea, e eles não deixavam ninguém sair nem entrar, nenhum tráfego entrando ou saindo. Então isso foi um aviso completo para o nosso pessoal, 100%. Eu sabia disso. E eu espalhei essa mensagem. Então eles estavam dizendo para eles não colocarem essas coisas a bordo. Quando você se encontrou com John, o oficial aposentado da CIA, ele disse... Ele meio que ouviu sua história. E pelo que você disse, parecia que era algo muito familiar para ele. Bem, deixa eu te contar sobre isso com o John rapidinho para terminar sua pergunta de antes. John, eu conheci na visão remota, certo? Foi a primeira vez que eu o encontrei. Mas ele já conhecia a minha história. Todos eles conhecem. Então, depois desse lance da visão remota, ele falou: posso ir na sua casa? Quero investigar. Eu disse: com certeza. Então, 2 semanas depois, ele aparece com a esposa dele, Vitória. E estão todos os meus filhos lá, minha filha e os irmãos dela, minha esposa. E algo falou comigo naquela noite. John queria observar o céu. Podemos descer até o rio? Podemos ir até onde aconteceu? Eu disse: sim, vamos descer esta tarde. E eu olhei para minha filha, meu filho, todos eles estavam de pé, querendo ir. Eu olhei para ela. Eu disse: não, você vem comigo. Todo mundo fica em casa. E eu fiz isso por um motivo. Simplesmente porque eu estava ouvindo o que me disseram. Então eu o levei até o rio. Descemos a colina, fizemos todo o passeio, subimos de volta até o topo da colina. Ele disse: podemos sentar aqui 1 minuto? Eu disse: sim, vamos sentar aqui 1 minuto. E minha filha está no banco de trás com a porta aberta e os pés para fora. Então ela está olhando para o sul, para o céu, sentada no banco de trás desse carrinho. A esposa de John, Victoria, está no banco de trás do outro lado, com a porta fechada, conversando sem parar. John está lá na frente, perto do paralama do carro, e eu estou encostado na porta do motorista, olhando para o sul.
E então, depois de uns 2 ou 3 minutos, eu ouvi a natureza ao meu redor, esse zumbido que eu ouço nos meus ouvidos. Ele parou. E eu olhei para John e disse, João, eles estão aqui. Ele disse, o quê? Eu disse, eles estão aqui? E então, em cerca de 10 segundos, esse orbe apareceu bem na nossa frente e piscou, piscou e depois disparou para o sul. Ele ficou, meu Deus, como você sabia disso? Eu disse, eles me disseram. Então, ele já estava ao telefone com Washington DC antes que pudéssemos entrar no carro e sair dali. Então, foi assim que eu provei isso para ele. E as pessoas em Washington acreditam nele? Existe uma grande base de evidências que a CIA tem sobre esse tipo de evento? Bem, digamos que este ano, quer dizer, no ano passado, foi em setembro do ano passado, o pessoal do Eric Burson, Eric e Ana Luna, eles estavam fazendo uma audiência, certo? Em setembro, alguma coisa assim. Então, eu recebi um convite pessoal, junto com mais umas 25 pessoas, para irmos ao Congresso, ao Congress Hall, ao Capitol Club, que é bem ao lado da Biblioteca do Congresso, certo? Capitol Grill. Então, sou eu, Ana Luna, Eric Burleson. Não vou citar outros nomes, porque alguns deles são da NASA, dos mais altos níveis, então da Estação Espacial Internacional, a NSA, a NSF, A CIA, ao Departamento de Defesa, a FDA, todos esses cientistas estavam lá. Por volta das 10 horas, depois que tivemos nossa conversa, uma das senhoras lá, doutora Anna Brady Esteves, ela era chefe da NSF, ou uma das principais pessoas na NSF. Ela olhou para mim e disse, podemos ir observar o céu? Eu falei, não coloca pressão em mim, Ana. Sabe, a gente estava no centro de Washington, D.C. Eles queriam ir observar o céu. Agora eu estava sentindo essa pressão. Mas eu disse, tá bom, tudo bem. Eu só disse, tudo bem. Então, eu e outros... Eu não posso dizer nomes. Alguém de dentro do DOE, o Departamento de Energia, até o chefe da Estação Espacial Internacional, desceu até a Biblioteca do Congresso comigo. Nós subimos na plataforma da Biblioteca do Congresso, todos esses cientistas. Eu disse, bem, vou mostrar o que eu faço. Eu não estou invocando nada. Isso é um equívoco. Eu disse, vou fazer uma pequena oração. Então eu olhei para o céu e disse, eu pedi ao Espírito Santo que ela se fizesse presente. E quando eu disse isso tão rápido, esse orbe apareceu bem acima do Capitólio, e voou em forma de 8 ao redor da Casa Branca e do Capitólio por 45 minutos. Alguém filmou isso? Nós filmamos, saiu no News Nation, Ross Cohart exibiu, mas o governo meio que tende a deixar isso de lado. Ou alguém filmou, deveria ter passado em todos os noticiários. Um alvoroço. Eles até disseram que Anna Brady apareceu na TV e outras mulheres de lá, cientistas, e disseram que estavam com ele. Ele fez uma oração e então apareceu. Kristen, da CNN. Ela me entrevistou no dia seguinte. O mais incrível disso tudo foi... Na manhã seguinte, eles divulgaram esse vídeo na audiência, mostrando a gente disparando um míssil Hellfire contra um orbe sobre o oceano. Você lembra disso? Bem, eles exibiram um naquela manhã no Congresso. Mas na noite anterior, o orbe estava mostrando quanto controle tinha, voando em forma de 8 sobre a nossa capital por 45 minutos. E nós filmamos tudo. Então... Eles todos sabem, todo mundo sabe em Washington, eles todos sabem. Ouviram isso comigo. Chefes da DIA, do Departamento de Defesa, da CIA, da NSF, da NSA, todos já sentaram comigo, a FDA e outras agências que eu nem sei com quem trabalho, mas eu levo eles para procurar isso o tempo todo, sempre que tenho chance. Hal Puthoff esteve recentemente em um programa onde falou sobre Saber e ter, você sabe, eu não sei se foi um relato em primeira ou segunda mão de testemunha de entidades biológicas não humanas. Entidades. Já te contaram sobre isso? Sim, já me contaram sobre muitas coisas. Você pode compartilhar algo sobre isso?
Bem, eu estaria especulando, porque é informação de segunda mão, certo? E eu sou o tipo de cara que quer ver para crer, sabe? Claro. O governo vem dizendo que temos isso e aquilo há 80 anos, mas ainda não vimos nada, certo? Até recentemente, só alguns vídeos. E é por isso que ninguém acredita até ver. Eu não vou afirmar com certeza que eles têm, porque eu estaria mentindo. Eu não sei, estou especulando, mas o boato é que eles têm. Eles me dizem isso o tempo todo, e eu sei que eles têm. Essa posse de metal, porque eu estive muito envolvido nisso. O que eles estão esperando? Dinheiro. Essas empresas privadas não querem que isso seja divulgado, porque estão usando para benefício próprio, eu acho. Dinheiro é um. Estão comercializando isso. Além disso, parte disso é ultra secreto e nunca poderemos divulgar, mas eu posso te mostrar o metal. Fui eu quem deu aquele metal para o Halputov, para o Tom DeLonge. Eu consegui. Eu tinha o metal. Ele pinga dessas esferas. Quando as esferas aparecem, elas pingam o metal derretido. Ele cai no chão e eu pego. Onde está isso? Eu não tenho mais. Eles pegaram de mim e classificaram. O governo dos Estados Unidos disse: você não vai receber de volta. Isso é confidencial. E é só considerar isso como um ponto para a humanidade. Você mencionou que o Vaticano se interessou pela sua história. Pode nos contar como isso aconteceu? Qual foi o envolvimento deles? Bem, isso aconteceu porque depois que apresentei Diana ao Tim Taylor, certo? Eu estava trabalhando e estudando com o Tim, então. E ele continuava querendo conhecê-la por causa do histórico religioso dela, certo? Ele queria conversar com ela sobre isso. E eu os apresentei e eles acabaram virando amigos. E isso influenciou tanto Tim que ele mudou sua crença para o catolicismo. Um cientista de materiais da NASA entrou para a Igreja Católica. Uau! Isso te diz alguma coisa, né? Então, mas eles puderam entrar nos arquivos, no porão, mas fizeram isso em minha homenagem. Então, houve uma cerimônia lá em minha homenagem. Eles até colocaram minha foto junto à foto do Papa nos arquivos do Vaticano. Eles colocaram minha foto nos livros de Galileu e Copérnico, nos arquivos para ficar lá para sempre. O Papa Francisco me enviou fotos de anjos e orbes e disse que eles sabiam que eram anjos. Mas eles podem te machucar quando ficam animados. Eles não querem fazer isso. Foi isso que aconteceu com São Francisco de Assis. Então eles me alertaram para não deixá-lo chegar muito perto. Os filhos de Arão, que é o irmão de Moisés, seus filhos chegaram muito perto do fogo e foram consumidos. Enfim, parecido. Bem, foi isso que ele me disse. E eu tinha NASA na minha casa o tempo todo. Eu tinha alguém lá que praticamente se tornou um avô para meus filhos. Ele apareceu em 2008 e ficou lá até morrer em 2019. Ele ia a todas as festas de aniversário dos meus filhos ou vinha de Cabo Canaveral para ir aos aniversários, recitais ou formaturas da minha filha. Então eu tenho esse tipo de relacionamento. Ela foi rainha do baile, certo? Ou princesa no 10º ano, no campo de futebol. E de um lado está Tim Taylor da NASA, e do outro lado está Pete, um amigo meu da inteligência naval. Então ela está com a Marinha e a NASA no campo de futebol com ela, quando era princesinha. Agora ela tem 30 anos, certo? Então é assim que eu estive profundamente envolvido com essas pessoas. Eles sabem que eu estou dizendo a verdade. Eles nunca duvidam de mim. E a maioria deles já viu isso comigo. Muitos deles. Se você fosse, passar uma mensagem, como se estivéssemos te dando o microfone, certo? Qual é a mensagem que você sente que te pediram para trazer? Essa é uma pergunta difícil, de certa forma, porque eu tenho que ter cuidado. Eu não quero influenciar o pensamento das pessoas de uma forma que elas... Eu não quero te dizer que isso é um ovo de Páscoa, quando, na verdade, é um pedaço de pipoca, certo? Porque, no fim das contas, eu realmente não sei o que está por vir. Mas, ao longo de 20 anos, aprendi o porquê e os padrões do que vem. E dentro de mim eu sei que é angelical, divino. Mas além disso, a mensagem seria que
Esteja pronto para um despertar que está aqui e agora. Pai, eu odiaria ver você ficar para trás, porque talvez estejamos em um ponto em que alguns de nós não vão conseguir ir. Isso é uma afirmação forte. Talvez a gente desperte e deixe este planeta. Certo? Eu não sei disso, mas tenho essa ideia de que algo pode mudar a ponto de os despertos serem colocados em um lugar ou posição diferente. Uma dimensão, talvez, porque eu acho que a dimensão celestial está se misturando com o mundo terreno. E quando isso acontece, todo tipo de magia começa dentro de nós. Para aqueles que ainda têm dúvidas e não estão envolvidos nisso, eles ainda têm um longo caminho a percorrer. Espero que você volte e converse com a gente quando isso acontecer e a gente puder, sabe, conversar sobre a próxima fase. Já está aqui. Todo dia está acontecendo algo novo, novas informações, novos conhecimentos, e toda essa ciência está prestes a mudar. Eu tenho um grande amigo que é físico do MIT e de Harvard, e ele acabou de me dizer que eles têm um novo artigo. Está para sair, revisado por pares, pelos melhores da área, e isso destruiria a ciência dos cientistas materiais. Não existiria mais isso. Tudo vai comprovar a física quântica e que isso leva de volta ao Criador. E tudo isso foi divulgado este ano. Podemos ver um vídeo? Sim, o que você quer ver? Seu caso mais forte. Bem, vamos ver. Vou te mostrar a noite de sexta-feira retrasada, quando eu estava ao telefone com Casey. Claro. Essa esfera, bem aqui, enquanto estávamos conversando, está descendo. De onde isso vem? Da minha frente, certo? Então eu estou ao telefone com minha irmã e está bem acima de mim. Por que está fazendo esses movimentos malucos? Isso está flutuando como... Sim. Sim, isso está nublado, completamente nublado também. Pode ver? Que está olhando para mim. Eu não estava olhando para ele. Estou ao telefone. E assim que eu saio, ele começa a vir. E sempre tem uma conexão ali. Parece uma estrela cadente, mas não cai. Se eu fosse dizer, sabe? Poderia ser algo que o governo está testando e que não temos permissão para saber, certo? Vou te mostrar uma Mas aqui. por que elas continuam acontecendo ao seu redor? Tenho vídeo com o olho. Vou te mostrar esse aqui. Sim. E você pode ver, isso foi desacelerado quadro a quadro. Você vê o olho aqui em cima. Sim, isso é... É um observador. Agora, isso aqui está ampliado um pouco, para ver o olho por dentro. Então é o seguinte, eu gravei isso com uma câmera 4K de alta definição em ProRes da Apple. Então está capturando dados brutos, certo? Então eu envio isso para um cara na Inglaterra e ele consegue limpar a imagem e desacelerar quadro por quadro por quadro. E quando você começa a olhar cada quadro, esse olho aparece e fica ali me observando. E eu filmei isso durante o dia, eu filmei à noite. Mas então eu pego essa mesma câmera de alta definição. De vez em quando eles chegam bem perto e eu consigo captar esse tipo de coisa. Que ninguém no planeta tem algo assim. Ninguém. Nem mesmo o governo. Eles têm boas fotos de satélite, mas nada de perto. E como assim? Como é feita a limpeza? Bem, nós não fizemos nada para a eu nitidez. filmar de perto em vez de longe. Parece uma célula. Sabe, quero dizer, Mas parece deixe-me uma mostrar célula, mais do que isso. Uma célula Deixe-me mostrar biológica. o que ela está fazendo. Você vê esse orbe verde? Por que ele é verde? Bem, eu estou na praia com 40 pessoas em dezembro e tem um orbe verde pairando bem na frente da praia. E eu estou filmando com uma câmera de alta definição, certo? Então, quando eu pego isso, coloco no computador e desacelero quadro a quadro, deixa eu te mostrar o que aparece naqueles dois orbes. É isso que é louco. Naquele orbe. Não. Ele está falando não só verbalmente, mas também telepaticamente. Está me passando mensagens no meu vídeo.
Parece um universo. Sim, mas você está vendo a escrita no orbe? Sim. Então ele está me enviando mensagens codificadas, não só por telepatia, mas também em dígitos. Então, esse é o trabalho que eu faço. E ninguém tem ideia do que eu faço diariamente. Mas eu estou trabalhando com todo tipo de gente, tentando me comunicar com essa coisa. E não só isso, porque é difícil para mim te explicar telepaticamente. Eu O que imagino. isso significa, o fenômeno? Disse que é difícil para mim explicar telepaticamente. Então agora começou a me enviar mensagens nos orbes. Alguma dessas mensagens foi traduzida de uma forma que entregue informações compreensíveis? Ainda não na escrita, isso está apenas começando. Isso é só, por volta de dezembro. Então está mudando. Então, informações diferentes estão chegando. Sim, o tempo todo. Está só começando. Na verdade, acabei de dar um sinal em uma caminhonete F-250 nova e um trailer. Vou levar isso para o oeste. Vou me instalar aqui e vou ficar 3 ou 4 meses, escrever esse livro no meio da natureza. E eu pretendo provar isso para o mundo. E eu vou conseguir. Sinto que talvez eu consiga filmá-la também. Você acha que ela deixaria Eu você sinto filmar isso. ela? Filmá-la? Sim, eu acho que sim. Ela apareceu para as crianças de Fátima, né? Por meses, semanas, ela visitava as crianças. E então todo mundo começou a pressionar as crianças. O que ela disse? Mandou todo mundo aparecer no dia 13 de outubro. Vamos mostrar para eles. 70, 80 mil pessoas apareceram. A chuva veio. OVNI apareceu. Era um disco. Onde foi isso? Fátima. Era um disco que tinha fogo ao redor. Eles chamaram de Milagre do Sol. Mas por toda a pesquisa que fiz, quando a fumaça se dissipou, esse disco estava lá, com luzes ao redor da borda e orbes voando por toda parte. E ela apareceu na frente de todas essas pessoas porque disse que faria isso. Foi em 1917. Você acha que as pessoas podem ter entidades negativas ligadas a elas? 100%, 1000%. Esses seriam os demônios. Seres não físicos que leem sua mente, que possuem sua mente. Eles gostam de sussurrar no seu ouvido e tomar conta do seu espírito, fazendo você fazer coisas que normalmente não faria, como matar pessoas. Eles podem tomar conta da sua mente completamente. Eles fizeram isso com o rei Salomão na Bíblia, certo? Ele estava mexendo com eles. E o que aconteceu? Ele acabou comendo com as ovelhas e as vacas no Campo Novo. Você acha que eles também poderiam ter versões menos extremas? Tipo, pode ser que você sempre vá se auto-sabotar, ou que você sempre vá sofrer, porque está conectado a uma energia que pode estar te drenando ou te guiando pelo caminho errado. Eu acho que nossos pensamentos criam a nossa realidade, que a gente pode criar o que quiser. Se você quiser viver nessa escuridão, você pode. E as pessoas ficam presas nisso e não sabem como sair. As pessoas nem percebem que talvez exista essa escuridão ou uma entidade que pode estar influenciando o pensamento delas. E aí elas acham que esse pensamento é simplesmente a realidade. Então começam a procurar, sabe, diferentes tipos de soluções. Deixe-me te contar algo que aprendi com o Dr. Robert Gilbert. Ele já faleceu, mas dirigia o Instituto Vésica. Ele estudava geometria sagrada? Sim, geometria sagrada. Ele também era egiptólogo. Estudou 14 anos no Egito. Eu perguntei para ele sobre todas essas coisas, tipo, por que as divindades são animais e aves no Egito e tal. Mas ele me contou uma história. Ele disse, Chris, sabe o que eles mais encontram no Egito quando escavam lá? Eles acham em todo lugar, milhares deles. Eu disse não. Ele falou, pêndulos. E ele disse que eles usavam pêndulos. Foram eles que basicamente criaram isso. Eu perguntei, para quê? Ele disse, bem, todas aquelas coisas no Egito, até mesmo os obeliscos, são todas pedras sintonizadas para criar uma frequência. As pirâmides eram assim. Elas eram geradores de frequência e transmutavam energia negativa. Faziam as cidades ficarem enormes. Ele perguntou, por quê? Nova York tem um obelisco do Egito. Paris tem um, Londres tem um, todas as grandes cidades têm. Eles foram lá, pegaram e trouxeram de volta. Mas ele me disse que eles usam esses pêndulos. Porque eles sabiam que na Terra existe uma linha da malha que vai para os dois lados assim, ao redor de todo o planeta. E algumas pessoas querem chamá-las de linhas-lei.
Mas essas são grades de energia que às vezes ficam a 3 metros de distância uma da outra. Às vezes elas se estendem ainda mais. Ele disse que nessas linhas existem linhas negativas e linhas positivas. E nessas linhas há energia negativa, entidades E entidades positivas. E eles sabiam que se essa linha negativa passasse pelo quarto da sua filha, cortasse o canto do quarto dela, essa criança acabaria ficando doente, morrendo cedo, tendo problemas, porque essas entidades negativas estão sempre passando bem ali por onde ela está. Então, o que eles faziam era encontrar essas linhas com esses pêndulos, transmutá-las para fora da superfície, Levantá-las do chão, para que não precisássemos viver nesse ambiente negativo. Então, eles mantinham apenas as entidades ou linhas positivas por ali. E era para isso que esses obeliscos serviam, para transmutar toda aquela negatividade para longe. Então, faz parte da grade da Terra. Essas entidades estão passando por essas coisas sem pensar. E se você acabar estando ali, isso vai te afetar. Pode não ser imediatamente. É por isso que tivemos que mudar a cama do meu filho. É exatamente o que está acontecendo lá. se você vir algo assim com seu filho, mude ele de lugar, porque E ele costumava vir para Hollywood e trazia cristais e encontrava isso nas casas das pessoas. E sim, Eu contratei uma xamã. Meu filho mais novo disse que havia uma escuridão na nossa casa. E eu pensei, tentei colocar mais luzes. E ele disse, não é isso. Então eu trouxe 2 senhoras. Elas andaram por toda a casa, colocaram um cristal. Seja lá o que fizeram, ele parou de reclamar. bem, foi isso que ele fez. Elas transmutaram aquela energia para longe. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Sabe, todo mundo tem medo do escuro. Meu Deus, você não consegue ver, é o diabo. Eu tenho mais medo do homem do que de qualquer coisa que eu não possa ver. Não tenho medo de nada que eu não possa ver. Isso não me incomoda nem pouco. Isso aparece e diz olá. Eu fico tipo, olá, estou aqui atrás. Agora, quando tudo começou, eu não tinha esse nervosismo. Mas agora eu sei que isso não está aqui para nos machucar. O livro é UFO of God, a extraordinária história verdadeira de Chris Bledsoe. Chris, muito obrigada por estar aqui e obrigada por ser tão corajoso e aberto para compartilhar suas experiências e ajudar as pessoas a entenderem o que é e o que não é. Sabe, nós realmente agradecemos por isso. Eu ficaria feliz em voltar. É só me avisar quando estiver pronto. E talvez a gente chegue um dia antes e saia para observar o céu. Primeiro de tudo, mal posso esperar para fazermos nossa live no Substack, porque as pessoas vão ter muita coisa para dizer e vão fazer muitas perguntas. Então, eu meio que não quero, sabe, entregar todas as revelações aqui. Basta dizer. Quero dizer, existe um conjunto de experiências que, se eu prestar atenção na fio condutor, sabe, eu ouço ecos de experiências transcendentes e ecos de, sabe, uma habilidade de canalizar algo que a gente realmente não, sabe, tem as palavras para descrever. Pessoas que tiveram experiências transcendentes. Têm muitas revelações internas. Ele já atravessou essa ponte para a manifestação externa da experiência transcendental. E eu suspeito que vamos ter 2 reações fortes quando falarmos sobre isso. Aquelas pessoas que ficam tipo, o que foi que eu acabei de ouvir? E aquelas pessoas que dizem, eu também vejo orbes. Eu também vejo essas luzes piscando, essa qualidade de energia que parece quase indescritível. Então, confere lá. Meu e Mindy Alex Breakdown no Substack. Participe da conversa. É interativo. Tem lives e conteúdos que você não encontra em nenhum outro lugar. Dá uma olhada lá. Do nosso breakdown para um colapso que esperamos que você nunca tenha. A gente se vê na próxima. Maybe Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or 2.